Nesse vídeo vamos trazer uma análise ali do mercado, tentar projetar ali até onde pode ir essa queda ou se ela já terminou. E quero trazer também uma análise para poder alimentar um pouco mais essa ideia de que daqui a algumas semanas a gente vai ter uma nova alta forte. Então quero trazer tudo isso aqui nesse vídeo. Hoje o vídeo saiu um pouco mais tarde, né? Foi o horário que eu consegui. Mas não deixa aí de acompanhar o vídeo, de deixar o seu apoio aqui para mim no canal, deixando o seu curtir. E vamos lá, vamos dar uma olhada no mercado. Olha lá, vamos começar com essa tabela que eu tenho mostrado ela aqui no canal já tem algumas semanas. Já tem uns 2, 3 vídeos aí que eu tenho mostrado essa tabela. E eu tenho falado que o Bitcoin nunca fez agosto e setembro os 2 meses verdinhos. E nos últimos vídeos que eu estava mostrando essa tabela, agosto estava verdinho e agora ele já está vermelho. Eu mostrei isso aqui, agosto estava em 8% de alta, depois estava em 1% de alta e agora já está no vermelhinho, conforme o esperado, né? Conforme o planejado. Então, agosto e setembro realmente são meses que não são muito de alta, mas depois a gente tem outubro e novembro, que são historicamente os melhores meses do mercado cripto, né? Junto com dezembro. E agosto e setembro, normalmente também, eles não são 2 meses vermelho, não. Normalmente é um vermelho e um verde. A gente tem agosto e setembro vermelho normalmente no ano que é o ano da queda. Tá? Então, por exemplo, olha aqui 2013 foi o ano de alta, né? Foi o ano que o ciclo teve aquele ano mais forte. E aí, em 14, sim, a gente teve agosto e setembro vermelho. Depois a gente teve 2017, que foi o ano mais explosivo daquele ciclo. Aí 2018, sim, a gente teve agosto e setembro vermelho. Aqui em 2019 a gente teve de novo, isso aqui foi um pouco antes do Covid, não sei se o Covid influenciou alguma coisa, porque ele ainda não tinha chegado, né? O Covid veio, se não me engano, foi aqui em outubro ou novembro. Mas logo depois também, né, de ter terminado ali um ciclo de alta. Depois a gente teve aqui, ó, o ciclo de alta terminando em 21, né, que foi o último ano da alta, e depois no ano seguinte, 2 meses vermelho. Então, esse mês de 25 não é um mês para ter agosto e setembro, os 2 meses vermelho, não. Tá? Porque não é ano de bear market, não é ano de queda. Então, o mais provável é que a gente tenha desses 2 meses aqui, um vermelhinho e outro no verde. E tá acontecendo aqui, né? O que eu já venho mostrando aí nos últimos vídeos, né? Agosto estava verdinho, agora voltou para o vermelho. E aí eu quero mostrar isso aqui também no gráfico, porque agosto e setembro, eles são meses mais fracos, mas historicamente eles antecedem meses fortes, eles antecedem meses de alta, tá? Vou mostrar isso aqui lá no gráfico do Bitcoin, olha só. Estou aqui no gráfico mensal e para dar uma adiantada aqui no vídeo, eu já coloquei aqui ó, essa marcação. Eu marquei aqui todos os meses de agosto e setembro no gráfico do Bitcoin. E olha só, vamos começar olhando aqui lá no ciclo de 2013, 14. Eu disse que a gente nunca teve, né, agosto e setembro, 2 meses verdinho, mas na verdade teve lá em 2012, né? Só que o mercado o Bitcoin era muito novinho ainda, né? Mas de toda maneira tem 2 meses aqui. E aí repara que, olha só, a gente teve, depois de agosto e setembro, são esses 2 meses aqui, olha o tamanho da alta que veio. Tá lá em 2012. Depois aqui em 2013, a gente teve aqui, ó, agosto e setembro, verdinho e vermelho. E depois de agosto e setembro, olha a alta que veio aqui, ó, uma grande alta depois, tá? Aí a gente tem um ano inteiro de queda, então esse agosto e setembro aqui não conta, né? E aí depois vem aqui de novo, ó,
agosto e setembro de 2015 e olha a alta que veio depois. Tá? Então, repara como que depois de agosto e setembro, sempre vem alta. Depois aqui, ó, 2016, a gente teve aqui agosto no vermelhinho, setembro, e olha a alta que veio depois. Olha a alta que veio depois. Tá? Aí aqui em 17, a gente teve agosto no verdinho, setembro no vermelhinho, e olha a alta que veio depois. Tá? Então, sempre vindo alta depois de agosto e setembro. Aí a gente entrou num ano de baixa, né? Então aqui, claro que ia ser baixa depois. Depois a gente teve aqui uma exceção, que foi ali em 2019, a gente teve agosto e setembro vermelhinho e não teve alta depois, foi o Covid aqui. Aí depois vem ali, ó, 2020, agosto e setembro e olha a alta que veio depois. E aqui 21, agosto e setembro de novo, e aí veio alta depois também, mas aí encerrou o ciclo, né? E aí a gente entrou de novo em mais um ano de queda, com agosto e setembro aqui, obviamente, vindo queda depois, porque a gente estava no ano de queda. Aí agora, ó, já no ciclo atual, olha só, 2023, agosto e setembro aqui de 2023, e olha a alta que vem depois de agosto e setembro. Tá? 2023, olha a alta que vem depois. E agora aqui, ó, 2024, agosto e setembro, e olha a alta que veio depois de 2024. Tá? Então a gente está agora de novo em agosto e setembro. Vamos marcar aqui, ó. Agosto é essa vermelhinha e setembro vai vir depois. Tá? Então a gente está entrando de novo em agosto e setembro, que historicamente, né, depois de agosto e setembro, sempre vem alta, né? Como a gente pode ver aqui em todo esse histórico aqui do Bitcoin, né? Sempre alta, 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 depois de agosto e setembro, né? Olha lá, como que sempre vem alta, alta, né? Então é o que a gente chama ali de rally de fim de ano, né? O mercado cripto ele sempre tem um rally de fim de ano e normalmente a gente sempre tem alta depois de agosto e setembro, né? Então é isso que eu espero, né? Que a gente tenha aqui agosto e setembro, 2 meses aí não muito fortes, mas depois disso alguns meses ali de alta. E aí vamos ver como que tá aqui no curto prazo, né? Vamos dar uma olhada aqui mais para o curto prazo. Vamos ver aqui gráfico semanal do Bitcoin. Deixa aqui. Gráfico semanal do Bitcoin. Não vou mostrar muita coisa do semanal, porque o semanal demora muito, né? Para andar. Mas a gente vê que no curto prazo é um pouco de queda aqui. Se a gente pôr aqui as bandas de Bollinger, olha como que as bandas estão começando a fechar, né? Quando elas começam a fechar assim, o mercado fica um pouco lateral, né? Elas fecharam aqui, ele ficou lateral aqui, né? Elas fecharam aqui, ó, ele ficou lateral aqui. Então, quando as bandas fecham, ele costuma ficar um pouco de lado ali. E aqui, como ele tocou na banda de cima e agora está fechando, não está com força para subir, seria bem possível que ele viesse tocar aqui nessa linha média da banda de Bollinger. Aqui ele não tocou, né? Mas seria um ponto possível para segurar o Bitcoin nessa queda. Hoje ele está aqui no 106, mas conforme as semanas forem passando, essa linha azul ela vai subindo, né? Então já é um ponto de atenção aqui que poderia segurar o Bitcoin, mas provavelmente não vai chegar lá, tá? A gente tem aqui as médias móveis, que nesse momento, no semanal, ele está querendo perder a média de 9. Mas o que acontece? Faltam 5 dias para fechar essa vela. Tá? Então, muita coisa pode acontecer. Ele pode vir abaixo e fechar acima, igual ele fez aqui várias vezes, né? Veio abaixo e fechou acima. Então, não dá para falar muito sobre essa interação aqui com a média de 9, porque ainda faltam 5 dias para fechar aqui. Vamos lá para o gráfico diário, então. Olha só, aqui no diário,
o Bitcoin está perdendo a média de 50. Né? O Bitcoin perdeu aqui a média de 50, fez uma vela feia aqui, né? Forte. Mas o que acontece? Olha só. Não é porque perdeu a média de 50 que ele vai buscar a próxima média lá embaixo, não, tá? Não é assim. Ele pode aqui fazer algo parecido com o que ele fez aqui atrás. Tá? Olha como que aqui atrás ele tocou na média de 50, subiu, perdeu a média de 50, perdeu até esse fundo aqui e depois voltou. Tá? Então, ele pode fazer isso aqui. Tocou na média de 50, subiu, perdeu a média de 50. Tá? Então, eu não me assustaria se ele perdesse até esse fundo aqui e fizesse algo parecido com isso aqui. Tá? De perder esse fundo, vem aqui embaixo só para liquidar uma galera, pegar uma grana aqui e depois voltar. Tá? Então, eu não assustaria se ele fizesse isso. Mas, de toda maneira, essa região aqui é uma região que pode já segurar pelo seguinte, já é uma região de suporte aqui. A gente tem o RSI, por exemplo. Olha só, o RSI está chegando aqui num ponto que foi um ponto que segurou o Bitcoin nas últimas vezes que ele chegou aqui. Tá? Então, olha só, quando ele chegou aqui, ele segurou o Bitcoin aqui e subiu. Quando chegou aqui, ele segurou o Bitcoin aqui e subiu. A gente pode até traçar uma reta aqui no RSI. Olha lá, a gente pode até traçar uma reta aqui. Vamos ajustar ela aqui. Beleza. Então, olha só. Das últimas vezes que o RSI chegou nessa região aqui, o Bitcoin segurou e voltou a subir. Segurou e voltou a subir, tá? Então, pode ser, né? Pode ser, sim, uma região que já segure o Bitcoin. Aqui ele está começando a vela de hoje no verdinho, mas também porque está longe das médias, né? Ele vai dar uma respirada aqui mesmo, mas assim... Ele ainda pode, tá? Ele ainda pode vir mais embaixo, igual ele fez aqui, tá? Ainda pode vir aqui, mas de toda maneira ele tá num ponto forte aqui de suporte no RSI. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessas linhas que eu tinha traçado aqui, esses canais que eu tinha traçado. Tinha esse aqui primeiro, vamos tirar as médias móveis agora. Tinha esse aqui que ele rompeu. A gente, né, atingiu o alvo lá, então ele pode de cara vir aqui, né, retestar esse fundo aqui, que é ali, tá? É o de curtíssimo prazo, ele poderia vir aqui, tá? Mas pode já ter segurado ali também, né? O RSI pode ter segurado ali. A gente tem esses canais aqui, olha, esses canais estão muito interessantes, tá? Eu tinha traçado esse canal aqui, rompeu, aí a gente dobrou o canal. Essa vela aqui sentiu a resistência ali, mas depois rompeu, a gente dobrou o canal de novo, olha, ele foi lá no alvo, perfeito, e agora ele começou a cair, e olha onde que está segurando aqui, tá? Então, ele achou mais um suporte aqui, tá? Então, além de estar numa região de suporte aqui no RSI, ele encontrou esse suporte aqui também, tá? Encontrou esse suporte aqui desse canal de baixa. Tá? Então, é um suporte a mais para fortalecer essa região aqui. Além desse suporte, a gente tinha esse daqui, olha só, esse daqui perdeu, né? Olha só como que é interessante que ele estava segurando aqui, a hora que perdeu, ele acelerou a queda. Né? Ele veio uma queda mais forte porque ele perdeu a região que estava segurando ele aqui. Então, assim... Esse canal aqui, eu não vou traçar um alvo dele dobrando ele, porque pode ser que, sim, tá muito cedo, né, para projetar esse alvo assim. Um alvo que a gente poderia projetar aqui, ó, poderia ser assim, por exemplo, pegando essa queda aqui, a gente poderia pegar o tamanho dessa queda aqui e projetar aqui, né, e projetar aqui, que foi uma queda que ele fez aqui. E aí, olha só, já deu o alvo, tá vendo? Então, essa queda que ele fez aqui, ele já fez uma outra queda igual, tá? Com a mesma força.
Então, é possível que ele não busque esse canal inteiro, tá? Tipo assim, normalmente eu dobro o canal aqui, né? Normalmente eu dobro o canal aqui. Eu não vou fazer isso agora porque tá muito cedo para falar que ele vai vir aqui embaixo. Mas se a gente olhar o tamanho desse movimento aqui, é do mesmo tamanho desse movimento aqui, tá? Então, pode sim já ter terminado essa queda aqui. Mas assim, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto pode ter terminado. Porque agora ele vai interagir com as médias aqui, né? Ele vai dar uma corrigida para interagir com as médias, né? Então vamos ver se as médias não empurram ele para baixo de novo. Tinha esse outro canal aqui que ele pode, assim, eu tinha traçado aqui, né? Ele rompeu para cima, dobrei o canal ali, foi lá, voltou para dentro do canal. Se ele voltar aqui na parte de baixo desse canal, ele volta a retestar esse fundo aqui. Sim, né? Pode vir aqui. Mas aí, uma outra região que a gente pode projetar aqui, olha só. Eu tinha traçado... isso aqui tava... Isso aqui eu estiquei isso aqui agora, né? Na verdade, isso estava aqui, eu tinha traçado esses retângulos aqui, tá? Ele rompeu e a gente pode, né, esticar isso aqui agora, porque ele tinha essa resistência aqui, rompeu, vira suporte. Aqui ele já testou esse topo dessa vela aqui, tá? Então, se ele vier aqui de novo e perder, né, ele poderia vir até aqui no 110, tá? Poderia vir até aqui no 110 para retestar um pouco mais. Vamos ver aqui um pouco para trás. Tem esses topos aqui também, né? Então, se perder aqui, eu acho que esses topos aqui poderiam segurar, tá? 108. 108. Vamos traçar esses suportes aqui, ó. Tá? Então, tem esses suportes aqui. Pode ser que ele já volte a subir aqui agora, tá? Eu mostrei aqui no RSI, né? Opa, apaguei o RSI ali. Mostrei aqui no RSI que tem essa resistência ali e mais as resistências que eu já acabei de traçar ali, tá? Então, é possível que aqui ele já segure, tá? E já volte a subir por conta do RSI, por conta desses canais aqui. Vamos ver esse canal aqui, né? Principalmente. Então, é possível que aqui já segure, tá? Mas se não segurar, essa região de sombra aqui e, por último, esse 108 aqui é onde que eu imagino que pode segurar o mercado. Mas, como eu mostrei ali, né? São semanas que o mercado provavelmente vai ficar um pouco lateral aqui. A gente viu lá na banda de Bollinger semanal que ele precisa cair mais um pouco para tocar na linha média do semanal, né? A banda de Bollinger no semanal está começando a fechar, então ele deve ficar um pouco lateral aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, e na saída ali, né? Depois de agosto e setembro, a gente provavelmente vai ter outro movimento de alta explosivo, igual ele tem feito sempre, né? Igual ele historicamente tem feito. Bom, então comenta aqui embaixo, interage aí no vídeo, comenta aqui o que você está achando, se você acha que vai cair mais, se você acha que já vai parar por ali, qual que é a sua expectativa aí com esses meses de agosto e setembro e com um ciclo e com um rally de alta aí de final de ano. Comenta aqui embaixo o que você está achando. Deixa o seu apoio aí para mim no vídeo, deixa o seu curtir aí. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.